Paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui hoje na rua para fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Pois a verdadeira sabedoria, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas, levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Vamos lá fazer o que a palavra do Senhor diz, né? Verdadeira sabedoria clama onde? Pelas ruas. Então vamos lá, vamos levantar a nossa voz e clamar pelas ruas, pregando o Evangelho de Cristo. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os que praticam as palavras de Deus, porque o tempo está se aproximando. O dia do Senhor está próximo. O tempo se está cada dia aproximando. Moradores da terra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Enquanto ainda está perto. O homem está ordenado morrer uma só vez e vindo após a morte o juízo. É assim que está escrito em Hebreus. Todo homem um dia sabe que vai morrer, como diz em Provérbios, mas os mortos não sabem coisa alguma. Ou seja, a sua memória está em esquecimento, não há parte alguma no que acontece sobre a terra ou sobre debaixo dos céus. Seu ódio está em esquecimento, o seu orgulho está adormecido. Mas a Bíblia fala que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Ou seja, há mais esperança para você que está vivo hoje do que para qualquer morto. Deixe de consultar os mortos. Jesus está vivo e ressuscitou dentre os mortos. Porventura não há um Deus vivo nessa cidade para que as pessoas consultem, e consultam os espíritos de mortos, e consultam os videntes, e consultam os Exus. Deus não é Deus de morto, mas sim dos vivos. Jesus não é o Senhor da Aparecida, mas Deus é o Senhor dos vivos. Jesus não é o Senhor a qual essa geração estão adorando. Se arrependam, moradores, de todos os pecados enquanto há tempo. Deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa a avareza, se afastem de toda iniquidade, de toda embriaguez, de toda mentira. Jesus, Ele está à porta. O tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. Um dia, todo o corpo voltará ao pó da terra, porque do pó da terra vieste. Tornará um dia, mas a tua alma estará numa eternidade. Sua alma será encontrada num lugar de eternidade. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Endireite os caminhos. Deus, Ele é encontrado somente por aqueles que o buscam. E a Bíblia fala que aqueles que o buscarem pela manhã certamente o encontrarão. Deus, Ele é encontrado somente por aqueles que o buscam. Buscai ao Senhor. Salvai-vos dessa geração. Salvai-vos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a verdade. Só a verdade salva. Só a verdade liberta. Só a verdade aponta o verdadeiro caminho. A palavra de Deus é a verdade.
E Jesus, ele disse: tua palavra, Pai, é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, e a pessoa de Cristo. Não é uma religião, não é uma denominação, mas é Cristo. A verdade não é o espiritismo, a verdade não é o catolicismo, a verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela foi crucificada. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se ele precisasse de ser servido pelas mãos do homem, pois ele mesmo quem dá o sustento, ele mesmo quem criou os céus e a terra, e tudo subsiste por meio dele. Que caso o homem pode construir para Deus? Somente o seu coração, somente o teu corpo pode ser a habitação de Deus. Mas para isso precisa se afastar da iniquidade. Que não encontre entre vós imoralidade, mentiras, bebedeiras, idolatrias, adultérios, feitiçarias, orgulho, soberba, malícia, mas que Cristo esteja no lugar de todas essas coisas, porque onde Cristo habita, nenhuma dessas coisas habita. Onde Cristo habita, não existe embriaguez. Onde Jesus está habitando, não existe sentimento malicioso, o adultério, nem a idolatria, porque Jesus, ele é puro, santo, e a Bíblia fala que nós devemos ser como é o nosso Senhor. Sejam santos como é o vosso Senhor. Santo não é feito de madeira, não é feito pela mão do homem, mas a Bíblia diz que Deus, ele faz de homens, verdadeiros homens, aprovados para a salvação. Você está aprovado para a salvação. Você já se questionou, já se perguntou se está preparado para se encontrar com Deus? Você já se perguntou qual será o destino de sua alma? O que haverá depois dessa vida? A Bíblia tem toda a resposta. Após a morte segue a juízo. Ninguém ficará vagando pela terra, isso é uma grande mentira. Não viverá num lugar expurgatório, chamado purgatório. Não estará reencarnando uma próxima vida ou vagando pela terra. Mas a Bíblia fala, pois que após a morte segue a juízo, é céu ou inferno. Esteja preparado, se prepare para se encontrar com Deus. Endireitai os vossos caminhos, preparai as vossas veredas. A Bíblia fala que nós devemos buscar ter paz com Deus, e só a paz com Deus estando reconciliado em Cristo. Mas muitos se fazem inimigos da cruz de Cristo e precisam se reconciliar com Cristo, se arrepender, porque são inimigos da cruz de Cristo, o qual leva ao escárnio, ao vitupério, vivendo em seus pecados. Não viva em seus pecados, não seja idólatra, não viva em suas iniquidades, não seja mentiroso, não seja bêbado, mas torne-se a Deus, sendo sóbrios, vigilantes até a volta do Senhor. Sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor, sabendo que está próximo. Aquele grande dia, a Bíblia fala que será como um relâmpago, o qual, se a vista do ocidente, logo do oriente, desaparece. Será o dia do Senhor. Em fração de milésimo de segundo, o dia do Senhor, ele vai se cumprir. A Bíblia fala que o que há de vir virá e não tardará. O dia do Senhor não tardará. A Bíblia fala que o Senhor Deus, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham
alcançar a salvação. Deus é longânimo, ainda que alguns tenham como tardia a promessa do Senhor. Porém Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas em que todos venham alcançar a vida eterna. E a vida eterna é somente por meio de Jesus Cristo. A vida eterna, a salvação, somente por meio de Jesus Cristo. Não por uma religião. Jesus não instituiu uma religião. Jesus não está dividido. As pessoas estão divididas. Jesus não está dividido. Paulo fala, porventura, quem morreu por vós, foi Paulo, foi Apolo, Cefas ou foi Cristo? Certamente foi Jesus Cristo, que morreu por todos, para perdoar, remir, salvar. Não foi Aparecida, não foi Papa, não foi o pastor, não foi o homem, mas sim Jesus, o Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, como sacrifício para salvar. Por isso Jesus falou que não é Deus dos mortos. Deixe os mortos sepultar os mortos. Busque o Senhor enquanto está ainda tendo tempo, enquanto Deus está perto, invocar enquanto Ele está perto. Ou seja, Deus deve ser buscado no seu coração enquanto ainda pode ser encontrado. Deus deve ser buscado de toda a sua força e entendimento, enquanto Ele ainda está perto. Ou seja, enquanto há fôlego de vida, enquanto ainda há vida, Deus deve ser buscado, o homem deve ser reconciliado. Em Cristo Jesus, toda criatura é reconciliada. Deus, Ele é encontrado, a Bíblia fala, no seu íntimo, no seu interior, quando buscado de todo o coração. Infelizmente, muitas pessoas deixaram a verdade pela mentira e estão deixando a cada dia mais seu coração ser entenebrecido pelo pecado e não buscam a Deus. Não querem se tornar a luz para que suas obras que são más não sejam reprovadas. Mas a luz diz ao homem, a palavra do Senhor diz ao homem: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. É Jesus que é a luz, não é a Maria nem a Aparecida, mas é Jesus a vida, não é outro. Não tem outro nome dado no céu além de Cristo, nem na terra além de Jesus Cristo, pelo qual os homens podem ser salvos. Esquece Maria, Aparecida, elas não te salvarão, não estarão lá para te livrar na hora da morte, mas Jesus é o socorro bem presente, agora e na hora da morte para aqueles que o buscam. Jesus é o socorro bem presente daqueles que o buscam. Porém a Bíblia fala que ele não foi buscado. São poucos que buscam a salvação da sua alma. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas bendiremos ao Senhor. Uns confiam no que possuem, confiam em presidentes, confiam em magistrados, confiam em homens. Mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor permanecerão como os montes de Sião e não serão abalados. Em quem tem colocado a sua confiança, a esse você tem seguido. Você tem seguido a Jesus. Você tem colocado seus caminhos em Cristo. Tem lido a Bíblia. Quantas vezes você tem lido a Bíblia? Há quanto tempo não lê a Bíblia? Você já parou para pensar que o que está escrito um dia vai ser cobrado? Jesus deixou claro que nós seremos julgados segundo o que está escrito. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, porém a palavra que vocês têm ouvido, esta há de julgar no último dia. Esta mesma palavra no último dia, ela vai ser testemunha, tanto a favor como contra os que ouvem. Esta palavra no último dia será testemunha. Qual a palavra? A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. A mensagem que foi anunciada desde os tempos antigos, ela é para testemunho.
E essas palavras elas serão contra os que não praticam, em favor dos que praticam, porque Jesus falou que somente os que fazem a vontade do Pai herdarão o reino dos céus. Está aí a lista dos que entrarão no reino de Deus, está lá em Mateus capítulo 7, os que fazem a vontade do Pai. Você está buscando fazer a vontade de quem? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Uns buscam a sua própria honra, uns buscam a sua própria vontade. Mas a Bíblia fala que bem-aventurados são os que fazem a vontade de Deus, porque herdarão o reino dos céus. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai, de Deus, herdarão o reino dos céus. Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos que chamam Jesus de Senhor estão servindo a Ele. Nem todos que dizem que Jesus é o seu Senhor entrarão no reino dos céus. Mas somente aqueles que estão fazendo a vontade do Pai que está no céu. E a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus boa e perfeita, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Esta é a vontade de Deus, que nós conheçamos a sua verdade. E a tua palavra, Pai, é esta verdade, disse Jesus, para que possamos ser salvos. Necessário se faz conhecer a verdade, para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos, necessário é conhecer a verdade. Só a verdade liberta, só a verdade salva, só a verdade leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. Você já se perguntou se está seguindo a verdade ou o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade liberta o homem da idolatria. A verdade liberta o homem da sua soberba. A verdade, ela abre os olhos, o entendimento dos cegos, para que resplandeça a luz do Evangelho. A verdade, ela mostra o verdadeiro caminho. A palavra de Deus é a verdade. Leia, examine a Escritura, dia após dia, porque nela encontrarão a vida eterna e ela que testifica de Jesus Cristo. A Bíblia não mente, pois é a verdade. A Bíblia é inerrante, pois é a palavra de Deus, é a instrução de Deus para os que querem ser salvos e para aqueles que em Deus verdadeiramente confiam. Por isso, Jesus ele disse que bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se aproximando, moradores. O tempo está se esgotando. Que tempo é esse? Todos nós temos um tempo determinado por Deus. O nosso fôlego de vida ele é determinado por Deus. E o tempo está se esgotando. O tempo está correndo. E nós estamos correndo contra este tempo. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ao Senhor, não a Senhora. A Bíblia fala em Isaías 55 para buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Você não vai encontrar uma senhora se buscar, mas o Senhor, ele pode ser achado se for invocado enquanto ainda há fôlego de vida. Porém, a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que após a morte segue-se a juízo, porque o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Hoje é o dia de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de clamar ao Senhor a misericórdia. A palavra do Senhor fala, coloca a boca no pó, clama a Deus, porque talvez haja misericórdia. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo, porque o Senhor Deus, ele anuncia aos homens que venham se purificar, ou seja, que venham se regenerar,
que venham em Jesus Cristo se preparar. Essa é a vontade de Deus. Que o homem venha se preparar para se encontrar com Ele. Muitos estão em preparações para o final de ano. Mas quantos estão preparados para se encontrar com Deus? Tiveram 30 anos, 40 anos e se prepararam para se encontrar com Deus? Tiveram tempo suficiente, mas se prepararam para se encontrar com Deus? Muitos em questão de um mês, de uma semana, se preparam para muitas coisas, mas em uma vida toda não conseguem se preparar para se encontrar com Deus, porque em seu coração existem outros sentimentos, a qual não é o verdadeiro amor a Deus, porque o verdadeiro amor a Deus coloca Deus como prioridade e não como para a última hora. Assim vive, infelizmente, a maioria do povo, o povo brasileiro, que sempre deixa Deus para a última hora. As pessoas priorizam suas vontades, mas a Bíblia fala: buscai o Senhor em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Porém, infelizmente, as pessoas com muitos planos deixam Deus para a última hora. Infelizmente, as pessoas com muitos desejos em seus corações deixam Deus para a última hora. Só que na última hora, tarde demais será. A última hora será tarde demais. A última hora não haverá esperança. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixem todos os ímpios seus maus caminhos. Todos os ímpios deixem seus maus caminhos. Enquanto ainda há tempo, não ignore os avisos. Deixe seus maus caminhos. Se arrependa. Não ignore os avisos. A palavra do Senhor, ela alerta que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo sua própria mente cauterizada, tendo sua própria consciência cauterizada. Muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores. E veja quanto engano que as pessoas estão ouvindo. Ó, vem pra cá, Deus vai te abençoar. Leva o sacrifício para o altar, Deus vai te dar tanto em dobro. As pessoas estão acreditando em espíritos enganadores. Não creia, não vá após os tais. Jesus falou, e dirão: eis que Cristo está ali. Não vá após eles. Jesus, ele alertou muito bem sobre o engano dos últimos dias. Jesus alertou sobre os últimos dias em Mateus 24, versículo 4, e Jesus deixou bem claro: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, disse Jesus. Mas você tem uma Bíblia na mão, você tem acesso à palavra de Deus, e ela te isenta de ser mais um entre a multidão sendo enganado. Por isso Jesus falou: examine a Escritura, porque ela testifica de mim. São nelas que vocês encontram a vida, na Escritura, na palavra de Deus, no Evangelho. Jesus, ele mostra que o conhecimento da verdade é tudo para a salvação do homem. É a chave da salvação do homem. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave que te dá acesso à salvação. Sem praticar essa palavra jamais há como o homem se salvar. Sem praticar o que está escrito, jamais tem como o homem se salvar. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Ou seja, não somente de algumas coisas da palavra de Deus, devemos ser praticantes, mas de toda a palavra. E não somente ouvintes, porque quem somente ouve engana o seu coração, mas também praticantes, porque os que praticam verdadeiramente seguem a Cristo. Jesus fala: se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. Você é discípulo de quem? De Maomé? De Chico Xavier? De quem? De Jesus? Só Jesus salva. Chico Xavier não salvou nem a si mesmo, mas a palavra de Jesus, ela diz que somente através dele nós podemos ir até o Pai. Somente Jesus. Não siga
doutrinas de demônios, falsos ensinamentos religiosos, mas a Bíblia, a palavra de Deus está sendo trocada, infelizmente, por essa geração. Essa geração está trocando o que diz a palavra de Deus pelo que diz os próprios homens. Jesus, ele está à porta. O tempo está se aproximando. Um dia todos terão que dar conta diante de Deus de suas escolhas, quer sejam boas ou quer sejam más. Um dia todos terão que comparecer diante de Deus. Estejam preparados, preparem-se para se encontrar com Deus, endireitai os vossos caminhos, que a sua consciência diante de Deus seja limpada, ou seja, se purifica dos seus pecados se arrependendo. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os que lavam suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ou seja, mais do que felizes são os que Jesus, em Cristo Jesus, lavaram sua alma de seus pecados, se arrependendo de seus pecados. A única forma de você lavar sua alma é se arrependendo dos seus pecados. Não são obras de caridade, não são ações humanas. O que lava sua alma do seu pecado, o que purifica sua consciência diante de Deus, não é fazer coisas boas, mas sim fazer a vontade de Deus, se arrependendo dos seus pecados. O que purifica a alma do homem é Cristo, mas necessário se faz se arrepender. A Bíblia fala que não encontra entre vós nenhum adultério, nem mentira, nem embriaguez, nem feitiçarias, nem imoralidades, nem coisas semelhantes às tais pelas quais vem a ira de Deus. Que não encontre entre vós tais sentimentos malignos, pecaminosos, porque por tais coisas vem a ira de Deus. Você sabia que a ira de Deus é provocada pelos homens que desobedecem a Deus? Justamente por isso que Deus deixou a sua palavra para ser seguida, porque é a única forma de obedecer a Deus. A obediência a Deus não está em frequentar cultos, frequentar missas, participar de todos os rituais da religião, mas sim a obediência